Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Da Ciência da Natureza e Matemática. Para quem não me conhece, sou Miriam, PCNP de Ciências. Espero que todos estejam bem e continuem tomando todos os cuidados necessários para preservar a saúde. A pandemia vai passar, se Deus quiser. Bom, vamos iniciar nossa TPC. Nós vamos hoje ter uma parte falando sobre avaliação da aprendizagem em processo, com o PCNP de Matemática, o Elton. Daremos também as devolutivas do plano de ensino dos sextos anos. Também vamos reforçar as orientações pedagógicas referentes às atividades escolares não presenciais, reforçar o uso das habilidades prioritárias selecionadas para o terceiro bimestre pela COPED EFAR, e também os materiais para execução das atividades não presenciais. Nesse momento, deixo vocês com um vídeo do Mário Sérgio Cortella, O Tempo e a Vida. Há pessoas que esquecem algo decisivo. A vida é muito curta para ser pequena. Dura em média 75 anos. 75. É pouco. É pouco. E ainda com uma encrenca, dividido em 3 grandes ciclos. Do 0 aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva, hormonal. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o check-out. O desembarque se aproxima. Cada dia começam a desabilitar mais aplicativos. Do 0 aos 25 você monta, dos 50 aos 75 você desmonta. Pelo meio você trabalha muito, estuda muito, assiste palestra. Depois vai embora. Se bobear, desperdiçou. Já imaginou? Você fala, então eu vou largar tudo e vou viver na Ilha do Mel, em Jericoacoara, né? Vou ficar lá no Bonete, na Ilha Bela, nunca mais ninguém vai me tirar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ser importante onde você está. Na tua família, na tua escola, no teu trabalho, na empresa, na tua comunidade. Não é largar, não estou falando de desistência. Eu estou falando de persistência. Que é outra coisa. É claro, do 0 aos 25 você monta. Dos 50 aos 75, você sabe, eu estou nessa fase. Cada dia no meu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua em São Paulo, você vê um carro, fala, seja o que Deus quiser. Vocês estão rindo? Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps, certo? Mulheres não riam. Vocês vão um dia ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Você vai ter que escorar com veneno botulímico. Vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Vocês estão rindo? Por que a gente ri? Sabe por quê? Porque faz escuro, mas eu canto. Faça por merecer. Olha só. Do 0 aos 25 monta. E depois, claro. Eu vou contar uma história, ela é um pouco politicamente incorreta, mas ela serve para ilustrar isso. Um grupo de meninos, aos 20 anos de idade, sentados num bar, à noite, tomando uma cerveja. Aí um vira para os outros e fala assim, gente, ô velho, eu conheci uma menina. Isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado, o cara falou assim, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico. Vai alterando a referência em algumas situações. Nós temos uma encrenca adicional. A vida dura, em média, 75 anos e nós somos um animal que dorme demais. Dorme demais. Há pessoas que dormem 8 horas num dia. Isso dá 1/3 do dia. Num dia de 24, 1/3 do dia. O que significa que numa vida de 75 anos você dorme 25 anos.
25 anos dormindo. A gente encontra a pessoa numa segunda-feira, falei que você fez de fim de semana. Aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar outro feriado para eu dormir 3 dias inteirinho. Parabéns, chama-se animal racional. Já pensou? Nós somos um animal que dorme demais. Nós temos uma encrenca. Nós somos um animal que come demais. Nós somos o único animal, o único que faz uma coisa que nenhum outro faz. A gente come sem ter fome e transa sem estar no cio. Isso é uma característica só nossa. Nós somos o único animal em que a natureza não dá todas as ordens. Por isso que nós somos livres. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer sexo sem estar no cio, que é uma coisa só nossa, e de alguns primatas, mas nós somos um outro primata, e isso só nós fazemos, o único que come sem estar com fome. É tal ponto que você acabou de jantar. Se você passar e tiver um pão de queijo, você vai e pega. Tem uma bolachinha, você vai. Alguém te oferece um amendoim, você aceita. Aliás, há uma história antiga que diz que a pessoa mais corajosa do mundo, o maior ser corajoso do mundo, é a pessoa que aceita um só amendoim. A pessoa dá, ele pega, fala que eu não, obrigado, estou satisfeito. Um sinal de valentia. Nós somos um animal que come, em média, 1,5 kg dia de alimentos. 1,5 kg dia. Você diz, não, claro, um copo de água com 500 ml tem 500 gramas. Se eu tomar 3 desses num dia, eu já tomei 1,5 kg. 1,5 kg dia de sólidos, líquidos e gasosos. Você teve gente que tomou café de manhã, comeu um lanchinho antes do meio-dia, almoçou, tomou um lanche à tarde, já jantou, está louco para jantar e ainda vai comer alguma coisa antes de dormir para não acordar com fome no meio da noite. 1,5 kg dia. Como tem fome no planeta, ainda, mas não para sempre, significa que vários de nós comemos mais, é claro. Você não daria essa média. 1,5 kg dia de alimentos, ao final de uma vida de 75 anos, dá 42 toneladas de alimentos. Enquanto você estiver vivo ou vivo, você terá comido 42 toneladas de alimentos. Sólidos, líquidos e gasosos. A questão é que nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Por isso cada um de nós também libera diariamente 1,5 kg de dejetos, sólidos, líquidos e gasosos. O que significa que ao final de uma vida, você terá deixado 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o universo não será mais o mesmo. Você terá dele deglutido 42 toneladas e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de dejetos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que mata, liquida, humilha, destrói, só para poder dormir mais do que é necessário, comer mais do que precisa e excretar em banheiros especiais. Interessante. Os programas de TV que fazem mais sucesso são aqueles que mostram as pessoas comendo, bebendo e excretando, trancados em lugares. Comendo, bebendo e excretando, a pessoa diz que não tem 1 hora por dia, para ela ver lua junto, fazer uma oração, cantar, ler alguma coisa, fazer um trabalho de voluntariado. Mas ela tem 1 hora por dia para ficar parado vendo na TV pessoas comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. As revistas que mais vendem são as que mostram os chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Isso é o reino da mediocridade. Depois morre. Sabe o que fala na hora que está morrendo? Eu escrevi isso no livro Qual é a Tua Obra. Eu gosto dessa perspectiva de pensar. Sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é médico ou médica sabe disso. Ela não gruda na tua mão e diz assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu viver mais 1 hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais 1 semana que eu quero estragar um pouco mais o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Quem aqui é da área sabe, ela gruda na tua mão e fala, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só para eu abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco,
só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Bom dia, professores. É um prazer estar novamente aqui com vocês no ATPC. Né? Espero que todos estejam bem, família, né? Eu sou o Elton, PCNP de Matemática. Hoje eu venho falar com vocês inicialmente sobre a AP, né? A avaliação da aprendizagem em processo. Eu vou compartilhar com vocês um PPT, para ficar mais fácil explicar. Então, avaliação da aprendizagem em processo, né? Então, vai ser o nosso primeiro PT aqui. Eu começo. A entrega da AP, ela ocorreu dia 3 de agosto, né? A diretoria fez a entrega para as escolas, diretores, né, coordenadores, queiram receber a AP. Tanto a diretoria quanto as escolas manteve o mesmo cuidados com a segurança, né, contra a Covid. E as escolas deverão organizar, né, a entrega das APs, pais responsáveis de caso de forma segura também. As avaliações serão realizadas igual à primeira avaliação, as atividades em suas casas, né? Então não é nada presencial, já é esperado. A aplicação é sugerida que seja feita, no caso, até amanhã, dia 14. Até dia 14, então, 14 de agosto, que seja feita a AP. É uma sugestão. A avaliação vai ser realizada em casa e temos uma novidade esse semestre, né, que os outros anos a gente não teve, em relação à AP no formato digital. Né? Então, a SEDUC desenvolveu um formulário, né? O nosso coordenador, no caso, PCNP de tecnologia, o Pedro, ele já tinha também desenvolvido, então, tudo para contribuir, né? Para a coleta desses dados, tá? Então, eu tenho os alunos, né, de formato impresso, ou, no caso, um formato físico. Então, a opção para o aluno que não tem como chegar na escola, né? E ter o formato físico ou digital, então ele pode optar aí, que é muito mais fácil, o professor, a gestão da escola, né? A AP digital, ela pode ser encontrada, né? Foi a partir do dia 3 de agosto, por esse link aqui, ó, que eu vou deixar no PPT. Então, quem clicar nele, né, pode escolher AP de língua portuguesa, matemática e tutorial. Se clicar em matemática, vai abrir todas as avaliações, o professor escolhe uma avaliação. Se eu escolher aqui a avaliação segundo ensino médio, clicar com o botão direito, eu vou abrir a janela e vou ter o quê? Fazer uma cópia. Vou clicar em fazer uma cópia. No lado esquerdo, né, inferior esquerdo da tela, vai aparecer copiando o link. Pronto, é o formulário. Já vai estar copiando esse formulário para o seu Drive. Né? Então, é só ir no Drive. Vou clicar aqui, em cima das bolinhas, vou encontrar todos os aplicativos. Clico no aplicativo Drive, pronto, eu vou lá para o meu Drive. Pronto, a avaliação já está aqui. Eu posso renomear elas, né? Um exemplo, clicou cópia de segundo ensino médio, segunda série, né? Então, eu posso renomear. Assim que eu clico, ele abre esse formulário, eu posso ver aqui em cima, ó, reformular, colocar segundo A, segundo B, segundo C, né? É muito mais fácil. E se eu clicar em enfiar aqui em cima, vai abrir esse quadro. Esse quadro tem um compartilhamento. Eu clico nele e eu vou ter um formulário. URL curto, significa, né? Que não fica um link muito grande. Pega esse link e posso compartilhar com meus grupos de alunos, né? Que eles já vão ter acesso. Assim que clicar nesse link, vai ter acesso à prova. Respostas. Se o professor quiser ter acesso após ao formulário, né? Todas as respostas dos alunos, clique em resposta, já vai
também vai aparecer todas as respostas dos alunos por nome, tá? Nome e e-mail, tá? Identificação. Se quiser tirar alguma dúvida também, né? Pode clicar aqui no tutorial. Tutorial vai abrir dois vídeos, tem dois vídeos nele. Esses vídeos é só clicar e já ele está auto-explicativo, são vídeos rápidos, né? Para facilitar. Então, eu tenho lá, resolução da AP, ela vai ocorrer, né? A partir do dia 17, né? No caso, segunda-feira, vai ocorrer, e o professor tem que ficar atento, e o aluno também, a partir da programação que a secretaria está desenvolvendo, né? E está sendo publicado lá no site do Centro de Mídia. Então, aqui está o link também da programação, para o professor acessar. E nós temos que ter na mente, né, o seguinte, né, a importância da AP, né, na consolidação da aprendizagem do estudante. Então, mesmo nesse momento, né, que o aluno acaba fazendo a distância, né, da importância desse ritmo, manter o mesmo ritmo, né, e o empenho do aluno em resolver. O Drive, eu coloquei no Drive também, já a avaliação e a avaliação e a correção dela, né, no caso, com todas as respostas, a partir do dia 16 deve ser divulgado, né? Então eu vou colocar aqui dentro também. Então eu coloco aqui 2020, escolhe 27ª edição, disciplina matemática, ensino médio. Vou pegar o exemplo aqui, primeiro ensino médio, pronto, vai abrir a avaliação do aluno, né, inteirinha aqui. Então, bem tranquilo, bem fácil, tá? Agora vocês vão ficar um pouco com a mira e depois eu retorno, tá bom? Então, daqui a pouco estamos de volta, né? Vamos retomar com ciências, com a devolutiva do plano de aula do 6º ano. Vou fazer a devolutiva no cômputo geral. Este ano, tivemos uma interrupção educacional em uma escala que jamais tínhamos visto antes. Após a leitura dos planos de aula, como sugestão, fiquem atentos às habilidades destinadas ao conteúdo e ao número de aulas para concluir as atividades propostas. O comprometimento ficou visível na entrega dos planos. O saber de suas responsabilidades e a pouquíssima disponibilidade de tempo que vocês têm, eu agradeço todo o empenho. Ensine onde estiver. Vocês são impecáveis. Vou falar um pouco sobre as habilidades essenciais, mas eu só vou pontuar as que estão contempladas nas atividades, tá, que serão apresentadas aqui. A questão do 6º e do 7º ano. Eu escolhi uma atividade do 7º ano sobre vírus e bactérias, então eu só vou fazer uma leitura do 7º ano. Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde, taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outros, e de resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Identificar principais características de vírus e bactérias e as principais patologias que provocam no organismo humano. Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando e propondo soluções com base em indicadores ambientais e de qualidade de vida.
do 8º e do 9º ano. Vamos lá para as considerações iniciais. As atividades propostas a seguir, referência à unidade temática Vida e Evolução, visam auxiliar os estudantes a se aprofundarem no processo investigativo para as habilidades propostas e prevê que, ao final deste bimestre, consigam interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado. É fundamental que haja a sensibilização sobre a importância da vacinação como forma de imunização individual e coletiva, para a prevenção e a erradicação de doenças de um território. A utilização de exemplos reais e de estudos de casos recentes no país, possibilitando assim que os alunos reconheçam práticas individuais e coletivas que promovem a saúde e previnem doenças. Sugerimos investigar, no primeiro momento, o que os estudantes conhecem a respeito das medidas de saúde individual e coletiva. Professor, professora, vale destacar que a concatenação das ideias trabalhadas é fundamental e que é sua a prerrogativa de adaptar as atividades à realidade local ou a que estamos vivendo agora, o estudo à distância. Os materiais de apoio ao currículo do Estado de São Paulo foi utilizado e o livro Didático Ciências Naturais Aprendendo com o Cotidiano, 7º ano, Editora Moderna, 2018. A sugestão de atividade, ela está no caderno do aluno, São Paulo faz escola, 7º ano, Ensino Fundamental, volume 3, parte 2, unidade temática Vida e Evolução, atividade 1, Vírus e Bactérias. Habilidades abordadas, identificar principais características de vírus e bactérias e as principais patologias que provocam no organismo humano. Então, essa é a situação de aprendizagem. O objeto de conhecimento são os fenômenos naturais e impactos ambientais, programas e indicadores de saúde pública. Professor, professora, ao iniciar a abordagem sobre vírus e bactérias, faça um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos. Quem já ficou gripado? O que causa a gripe? O resfriado, o que é? Poderá explicar brevemente que os agentes infecciosos relacionados ao resfriado e à gripe são diferentes, embora que ambos sejam vírus. O rinovírus é o principal agente infeccioso do resfriado e variedades do vírus influenza causam a gripe. Discuta com os alunos as distinções entre essas doenças, como também os sintomas, forma de infecção, tratamento, entre outros aspectos. O sarampo também é uma doença causada por vírus. É importante comentarmos sobre o sarampo, porque ele está voltando. E existem também algumas doenças de grande veiculação causadas por bactérias também. Nessa sequência de atividades, você vai estudar alguns vírus e bactérias e conhecer algumas patologias causadas por eles. Aqui, conhecendo vírus e bactérias, é importante que o aluno conheça os principais grupos de seres vivos patogênicos e quais medidas devem ser tomadas para a prevenção de doenças. Para tanto, é importante que entenda suas principais características biológicas, bem como o ciclo de vida. Sugere-se a construção de cartazes e esquemas, facilitando a compreensão. Mas isso, no momento em que nós nos encontramos, nós vamos ter que adaptar. Também estimular o uso de diferentes linguagens para se expressar, compartilhar informações, tornar-se possível o desenvolvimento do protagonismo, permitindo o desenvolvimento das competências gerais elencadas na BNCC. Seguindo as orientações, podemos colocar as seguintes questões. O que é um vírus? Quais são suas principais características? O que é uma bactéria? Quais são suas principais características? Quais doenças são provocadas por vírus e bactérias? Como essas doenças são transmitidas? Como os vírus e bactérias agem no organismo? Como são muitos assuntos, vá registrando o resultado da sua pesquisa no caderno, com ilustrações que ajudem a compreender o tema e com o registro das fontes pesquisadas na internet, na biblioteca ou na sala de leitura. No caso, agora ficaremos só com a internet.
Durante a pesquisa, seu professor ou sua professora vai orientar os registros, aproveitando para aprofundar o tema ou esclarecer dúvidas. Então, você pode utilizar o quadro abaixo, registrando principais características dos vírus, das bactérias e as formas de transmissão dessas doenças. Continuando no quadro abaixo, as principais características das bactérias, doenças causadas por bactérias e as formas de transmissão dessas doenças. É importante lembrar que nem todas as doenças são causadas por vírus e bactérias. Converse com seu professor ou sua professora sobre outros micro-organismos responsáveis pela transmissão de doenças. Vocês encontram um texto chamado Você sabe a diferença entre gripes e resfriados? Esse texto é retirado do blog da saúde, tá? Disponível no endereço eletrônico logo abaixo. Atividade 2, o aparecimento de um novo vírus. Aqui você pode colocar, né, sobre o coronavírus, elencar as principais reações que esse vírus causa no nosso organismo, bem como tem pessoas assintomáticas e tem pessoas, né, que chegam a falecer. E também é importante falarmos sobre que de tempos em tempos, novos vírus são identificados por pesquisadores em todo o mundo. Em alguns casos, esses vírus disseminam na sociedade e provocam o surgimento de doenças em grande parte da população e um país. É o caso do coronavírus, né, que causa doenças respiratórias em vários países. Aqui é um texto que fala sobre o coronavírus, desde lá da China, né, a Organização Mundial da Saúde, que foi informada sobre a ocorrência desses casos, de uma pneumonia desconhecida, e todos que eram infectados tinham tido contato, né, com a cidade de Wuhan. Os sinais clínicos e os sintomas foram febre, com alguns pacientes tendo dificuldade de respirar, e radiografias de tórax apresentando infiltrados pulmonares. Em 9 de janeiro de 2020, houve a divulgação da detecção de um novo coronavírus, como do 2019 nCoV, em um paciente hospitalizado com pneumonia em Wuhan. Então, os coronavírus são uma grande família viral, conhecida desde meados de 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam desde doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum, até doenças mais graves, com grande impacto em termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, identificada em 2002, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, identificada em 2012. Faça uma busca na internet, em sites com informações confiáveis, sobre as principais características do coronavírus e as formas de transmissão e as medidas de prevenção para não contrair as doenças que ele provoca. Registre essas informações de maneira organizada e, ao final, elabore um desenho para compartilhar as conclusões de seu grupo com toda a turma. Atividade 3, uma conversa sobre dengue, para entender melhor como uma doença causada por vírus é transmitida. Então, devemos fazer a colocação: o que é dengue? Dengue é uma doença febril, grave, causada por um arbovírus. Arbovírus são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente os mosquitos. Existem 4 sorotipos. Cada pessoa pode ter os 4 sorotipos da doença, mas a infecção por um sorotipo gera imunidade permanente para ele. Os 4 sorotipos do vírus da dengue estão em circulação no Brasil, mas a intensidade com que ele circula muda de tempo em tempos.
Por exemplo, em 2018, começou a circular nas regiões Sudeste e Centro-Oeste o sorotipo 2 do vírus, que não circulava no país desde 2008. Foi por isso que naquele momento houve um surto de dengue, pois as pessoas não estavam imunes ao sorotipo que estava em circulação. Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença. Porém, as pessoas mais velhas têm maior risco de desenvolver dengue grave e outras complicações que podem levar à morte. O risco de gravidade e morte aumenta quando a pessoa tem alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, mesmo tratada. Então, a dengue é uma doença que pode matar. Os principais sintomas: febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Aqui tem uma tabela com um gráfico mostrando a transmissão da dengue. Devemos também enfatizar o seu principal transmissor, o vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Após picar uma pessoa infectada com um dos 4 sorotipos do vírus, a fêmea pode transmitir o vírus para outras pessoas. Há ainda registro de transmissão por transfusão sanguínea. Não há transmissão da mulher grávida para o feto, mas a infecção por dengue pode levar a mãe a abortar ou ter um parto prematuro, além de a gestante estar mais exposta para desenvolver o quadro grave da doença, que pode levar à morte. Atenção! A dengue não é transmissível de pessoa a pessoa e não provoca sequelas se tratada corretamente. O mosquito também é responsável pela transmissão da chikungunya, do vírus da Zika e da febre amarela. Essas doenças são chamadas arboviroses, pois são causadas por arbovírus, os vírus transmitidos por insetos e aracnídeos. Nesses casos, embora o vetor seja o mesmo, essas doenças são causadas por vírus diferentes. Importante salientarmos como prevenir a doença. A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito. Então, nós devemos mostrar como está aí a maneira como devemos acondicionar nossos lixos, a água nos vasos, né? Manter a higiene dos locais, evitar água parada, é a melhor forma de prevenção. Por isso, é fundamental e essencial a participação consciente e diária de toda a população. A partir da leitura do texto, responda as seguintes questões: como a dengue é transmitida? Que tipo de indicador é importante para basear o planejamento de uma política pública voltada à prevenção das arboviroses? Por que alguns anos as epidemias de dengue são mais preocupantes do que em outros? Como a vacina contra a dengue pode ajudar a conter a proliferação da doença? Atualmente, qual é a medida mais efetiva de prevenção à dengue? Você acredita que ela é eficaz? Por quê? Professor, professora, você pode sugerir, que os alunos elaborem propostas para o controle e a prevenção de doenças. E essas propostas podem ser usadas para a elaboração de panfletos e outra forma digital de divulgação para a comunidade. Essa atividade estimula os alunos a tomar decisões diante de questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, propondo ações pessoais, coletivas e governamentais. Oriente-os a pensar de forma ética, democrática, sustentável e solidária. Agora, passo a palavra para o PCNP Elton, de Matemática. Obrigada. Bom, pessoal, voltei para falar um pouquinho com vocês sobre as habilidades essenciais do ensino fundamental e a parte da evolutiva do plano de aula
os sextos anos, né, que foram enviados aqui para a diretoria de ensino. Então, eu tenho, vou compartilhar a tela com vocês, sextos anos aqui, matemática sendo fundamental, devolutiva do plano de aula dos sextos anos, né? Cada semana, a diretoria recebe o plano de aula de um ano ou série, né, intercalando, qual que é o objetivo, né? É ficar mais próximo do professor e analisar se tiver algum erro ou uma dificuldade do professor, poder entrar em contato com ele e ajudar, né? Que é o maior objetivo nosso aqui do núcleo pedagógico, é servir vocês, professores, né? Ajudar o que for necessário. Então, tem alguns pontos, uma grande maioria dos planos de aula que eu já olhei, estão todos muito bem escritos, tá? Mas eu ainda linkei alguns pontos aqui, não pode faltar. Um exemplo, nome completo do professor, né? Não só colocar o primeiro nome, turma, conteúdo, habilidades, competências gerais, desenvolvimento das estratégias, deve estar lá, recursos utilizados, avaliação e sistematização, número de aulas previstas, que deve ser adequada ao número de atividades enviadas, né? Para não ocorrer um exagero de atividade, muitas vezes acaba tendo um monte de atividade, só aluno não dá conta, né? Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com esse, né? Logo nesse momento tão crítico, né? Difícil, então, é mesmo o controle mesmo, né? É no chão, período de realização, né, do professor ou do professor e a validação dessa questão, o período. Mas, no geral, questão de parabéns para os professores de matemática dos sextos anos, e depois a gente vai fazer a devolutiva individual, tá? Se tiver algum probleminha, ou até mesmo para falar parabéns, depois com mais tempo eu não vou entrando em contato um por um, tá? Da diretoria de ensino, dos professores de matemática. Mas, em geral, parabéns pelo trabalho. Vou falar um pouquinho sobre as habilidades essenciais. Como ocorreu no segundo bimestre, né, a secretaria ela destacou algumas habilidades que ela considera essencial para ser trabalhadas durante esse bimestre. Já recebemos, os nossos drives já tem, e eu destaquei aqui no PPT alguns para vocês terem como material de pesquisa. Se alguém tiver dúvida, né, também pode entrar em contato comigo. Já dúvida, então eu tenho lá, sextos anos, eu tenho seis habilidades, então eu tenho trabalhando com álgebra, números, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística, né? Eu tenho no caso, o código da minha habilidade e o descritor, que nada mais é que a habilidade que é apresentada, tá? Então, eu tenho os sétimos anos, que são seis também, vai trabalhar com números, álgebra, geometria e grandezas e medidas e probabilidade estatística, tá? O meu oitavo ano, que são seis habilidades, vão trabalhar principalmente com álgebra, geometria e probabilidade estatística do escritor na frente, e o nono ano, que são seis, que vão trabalhar com geometria, números e probabilidade estatística, né? Eu não vou explicar uma por uma, porque não a gente vai ficar aqui o TPC todo explicando uma por uma, tá? O material vai estar no material, uma pesquisa. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá bom? Então vamos lá. Considerações iniciais. Eu vou apresentar para vocês uma sugestão de atividade, né? Então eu tenho o caderno do aluno, lá de São Paulo, sétimo ano. Eu tenho volume 3, parte 1, unidade temática, números, trabalhar. Atividade 1, os números e suas diferentes representações, tá? Habilidade abordada, destaquei, é uma habilidade que está nas essenciais, né? Objetivo, objetos de conhecimento, no caso, vamos trabalhar com frações, parte, todo e quociente. Material terceiro bimestre. E aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho um link, tá? Que vocês, acessando esse link, vocês vão ter acesso a todo o material, tá? Tanto do professor quanto do aluno dessa atividade, das outras atividades também do bimestre. Vieram. Então, durante o desenvolvimento da sequência da atividade, temos uma ampliação da conversa sobre os números, né? Então, aqui tem um pequeno abordagem, o significado, né? Então, isso que é importante, né? O aluno próximo da realidade dele, principalmente no sexto ano, sétimo ano, que estão iniciando, né? Então, muito ligado ainda ao concreto. Então, a sequência de atividade está muito legal, né? Atrás do objetivo,
conversa inicial, e vem explicando através de exemplos do dia a dia, né, aplicáveis, então, o conteúdo, através de uma sequência. Se vocês perceberem, ó, receita de bolo, né, bolo de chocolate com morango, né, bolo de chocolate com morango e bolo de chocolate com morango. Aí tem um que trabalha a mesma receita, um trabalhando com os números decimais e o outro trabalhando representa com fração, né, com frações. Então, o aluno já, né, todo o material tem resposta, né, para facilitar, né, a preparação de aula, nesse momento que já está tão corrido, está tão difícil para todos, para facilitar o trabalho, tá? Esse grupo de atividades são 7 atividades, tá bom? Então, tem atividade 1, atividade 2, que vai abordar equivalência, tá? Reconhecer as diferentes representações de um número racional como equivalentes. Então, unidade 2, atividade 2. A atividade 3, multiplicação de frações, né? Aborda a multiplicação de frações. A unidade 3, vamos ver aqui. Unidade 3, multiplicação de fração. Unidade 4, multiplicação de fração e a reta numérica, né? Então, multiplicou, agora eu tenho que representar na reta numérica, então ele traz um material bem colorido, tá? Tem versão digital, vai chegar para a escola essa versão física também, que os alunos vão poder levar para casa, né? Atividade 5, divisão de fração na reta numérica, né? Pode ser possível efetuar divisão acima de maneira diferente, então é uma atividade, uma sequência, né, com a resposta comentada. Quando usar equivalência, então ele traz a IA6, equivalência e divisão de frações, né? Utilizando equivalência. E a atividade 7, que é para praticar, né? O aluno também tem o objetivo, identificar as diferentes representações dos números racionais. Então, tem uma atividade só, o aluno toda com resposta também. Então, facilita, né? Pode preparar, o professor pode preparar um PPT, pode preparar um, né? Até mesmo para a devolutiva para o aluno, né? Que é muito mais fácil, mais dinâmico, tá bom? Então, agora vocês vão ficar com a Cláudia, tá bom? Até daqui a pouco. Bom dia, sou a Cláudia, PCNP de Biologia. Quero dar boas-vindas a todos. Vou compartilhar com vocês o PPT que eu preparei sobre as habilidades essenciais do terceiro bimestre. Tá? Bom, as habilidades essenciais de biologia, primeira série do ensino médio. Reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde individual e como um problema de saúde pública, identificar os impactos dos projetos pessoais e profissionais dos envolvidos. Elaborar, apresentar e discutir hipóteses sobre a alta prevalência de gravidez entre adolescentes. Reconhecer práticas sexuais que envolvam riscos de gravidez, identificar diferentes métodos contraceptivos e avaliar sua eficácia e acessibilidade. Reconhecer situações de risco de contrair IST e AIDS, propondo estratégias para redução desse risco, identificar as diferentes formas de preconceitos contra os portadores do vírus da imunodeficiência adquirida, que é o HIV, propondo estratégia para minimizar essa situação. As habilidades do segundo ano do ensino médio. Reconhecer o DNA como um polímero formado por unidades básicas, o nucleotídeo, repetidas ao longo da molécula e identificar o significado da repetição do emparelhamento específico
de unidade para o papel desempenhado pela molécula de DNA. Reconhecer as semelhanças e diferenças entre o DNA e o RNA. Relacionar a duplicação do DNA ao processo de divisão celular e interpretar gráficos e figuras relativo ao processo de duplicação. Identificar o papel da enzima DNA polimerase na duplicação do DNA. Descrever o processo de síntese de proteína, relacionando os diferentes tipos de RNA por meio de texto ou esquemas explicativos, e reconhecer a existência de um código genético universal, por meio do qual a sequência de base de DNA é produzida em uma sequência de aminoácidos e proteínas. Bom, agora as habilidades do ensino médio terceiro, né? Interpretar concepções religiosas e científicas para a origem da vida dos seres vivos, estabelecer a relação entre as condições da Terra primitiva e a origem dos primeiros seres vivos. Identificar as ideias evolutivas de Darwin e Lamarck como base na leitura de textos históricos, inferir que o resultado da seleção natural é a preservação e a transmissão para os descendentes das variações orgânicas favoráveis à sobrevivência das espécies no ambiente, identificar o papel do isolamento geográfico e reprodutivo na formação de novas espécies. Identificar os mecanismos geradores, né, que é a mutação e recombinação, e os fatores orientadores, que é a seleção natural, da grande variabilidade dos seres vivos, e reconhecer e caracterizar as evidências do processo de evolução biológica, fósseis, órgãos análogos, né, homólogos e vestiginais. Interpretar histórias da vida na Terra como base em escala de tempo temporal, identificando os principais eventos, identificar também por comparação as conquistas evolutivas de um grupo de seres vivos em relação ao outro, tá? Interpretar a árvore filogenética e determinado tipo de representação. Bom, eu peguei como sugestão de atividade para passar para vocês, do caderno do aluno, São Paulo Faz Escola, da primeira série do ensino médio. O tema é prevenção sempre, discutindo gravidez na adolescência. Então, aqui a habilidade abordada seria reconhecer a gravidez na adolescência como um risco à saúde individual e como um problema de saúde pública, e identificar os impactos nos projetos pessoais e profissionais desenvolvidos. Elaborar, apresentar e discutir hipóteses sobre a alta prevalência de gravidez entre adolescentes. Tá? Então, eu escolhi esse tema que a gente está trabalhando agora, e é uma sugestão, tá? Que eu estou passando para vocês, eu vou passar algumas sugestões de atividades que eu preparei também. Fiz um recorte, né, do caderno do aluno, na página 45, que fala prevenção sempre, discutindo gravidez na adolescência. Aqui tem algumas questões que vocês podem estar pedindo como trabalho, ou fazendo na aula mesmo, né, presencial, um grupo de conversa dentro dos aplicativos. O que é ser pai, o que é ser mãe, tá? O que muda na vida de um menino adolescente, o que muda na vida de uma menina adolescente, risco para a saúde de uma gravidez na adolescência. Isso aqui são pesquisas que vocês podem estar sugerindo a eles, tá bom? Ainda no caderno do aluno, na página 46, mais questões, né, para ser discutida. O professor irá organizar um momento de apresentação e socialização dos trabalhos, certo? E aí tem 4 questões a ser discutidas. O importante, quando falamos sobre gravidez, estamos nos referindo aos 2 gêneros, né? Tanto menina quanto menino, deixar isso bem claro. Métodos contraceptivos, né, que também tem que ser trabalhado, né, nessa abordagem. Eu preparei, tá, um slide, um PPT, né, com alguns slides para ajudar vocês. Vocês podem estar usando com os alunos, tá, ou lendo com eles durante uma aula virtual. Eu coloquei a gravidez na adolescência, eu procurei abordar tudo que eles estão pedindo, né, nas habilidades ali.
a gravidez na adolescência, o que é, né, a adolescência, de quanto a quanto que quer ser a adolescente, quantos anos a quantos anos quer ser um adolescente, o que é uma gravidez precoce, né, os pontos negativos de uma gravidez precoce, alguns dados sobre a gravidez na adolescência no Brasil e ao redor do mundo, que vocês podem até estar trabalhando com matemática, fazendo gráficos, tabelas, as consequências e risco de uma gravidez na adolescência, aqui, né, continuando as consequências de uma gravidez, coloquei 2 PPTs explicando, principais fatores, há diversos fatores de natureza objetiva e subjetiva que levam à gravidez no início da vida reprodutiva. Aí eu coloquei alguns desses fatores, tá? Como evitar a gravidez na adolescência. E os métodos contraceptivos eu procurei colocar umas figuras para ajudar, né, eles a conhecer. Também pode ser feita uma pesquisa, aqui eu só coloquei métodos de barreira, quais são os métodos de barreira, pode sugerir uma pesquisa falando qual que é a eficácia desses métodos, tá? Os comportamentais, coloquei também aqui uma tabelinha, para explicar para os alunos qual que é o ciclo menstrual, no ciclo menstrual, aonde que elas podem engravidar, tá? Métodos hormonais, coloquei alguns métodos hormonais aí também, algumas figuras, pílulas, injeções, adesivos, dispositivo intrauterino, certo? E os métodos cirúrgicos, na realidade, não é um método anticoncepcional, né, mas sim uma cirurgia, que é realizada tanto no homem quanto na mulher, que levam nomes diferentes, laqueadura e vasectomia. Aí eu coloquei uma sugestão de atividade com um texto, né, onde fala de 2 adolescentes que de repente a menina engravida na adolescência e ela tem um sonho, ele tem um sonho, quais serão as consequências, será que ela vai conseguir realizar esse sonho ou não, tá? Aqui é a continuação. Aí eu coloquei assim: converse com os estudantes sobre a situação abordada no texto, aproveite para resgatar falas e experiências deles lá no começo, quando você começou a falar, tá? Você poderá usar questões como, eu coloquei algumas sugestões de questões aqui. Aí eu coloquei uma questão disparadora: quais os impactos que uma gravidez pode causar no futuro de um adolescente, tá? Aí vocês apresentam esse slide e perguntam o que eles acham, né? Que consequências eles vão ter se engravidar agora. Aqui uma finalização, tá? Do texto lá, das atividades. E também eu coloquei para eles enumerarem os pontos positivos e negativos que conseguiram perceber na história, né? Quais os pontos positivos e negativos que eles enxergaram ali de uma gravidez na adolescência. Aí eu coloquei uma orientação aqui, ó. Leia e explique a proposta dessa etapa. Nela, os alunos terão que refletir sobre a existência de pontos positivos e negativos em uma gravidez na adolescência. Aí eles vão anotando ali, pode enviar posteriormente para vocês, ou vocês discutem mesmo durante a aula. Voltando aqui, você pode procurar outros textos com a mesma temática, com dados mais atualizados. Aí eu coloquei aqui os links, que depois eu vou enviar esse PPT lá no grupo, esse e o PPT também que eu preparei do ensino, do 2º e do 3º ano, vou enviar para vocês no nosso grupo, tá bom? E aqui, o que está, algumas orientações também de pesquisa, no que está no caderno do aluno. Espero ter ajudado, né, vocês, esclarecer algumas atividades. E eu gostaria, sim, que vocês compartilhassem suas dúvidas. Pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no particular, tá? Para a gente poder estar esclarecendo algumas dúvidas, certo? E foi um prazer estar com vocês. Eu vou deixar agora a fala com a Melina, PCNP de Biologia, tá? Tchau.
Bom dia, professores. Eu sou a Melina, PCNB de Física da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. Hoje a gente vai falar um pouquinho das habilidades essenciais do terceiro bimestre e eu vou mostrar para vocês uma sugestão de atividade usando o caderno do aluno, São Paulo Faz Escola, e um livro didático sugerido no material do professor. O caderno do aluno, ele traz as habilidades do currículo do Estado de São Paulo e traz também as competências gerais da BNCC para serem consultadas por vocês. Mas nesse momento de ensino remoto, a Secretaria de Educação elencou 4 habilidades para serem trabalhadas de forma prioritária. Nós todos sabemos que cada escola tem a sua realidade particular e as suas necessidades mais urgentes para serem atendidas. Porém, eu recomendo que tentem contemplar as habilidades essenciais que eu vou mostrar agora para vocês. Na primeira série do ensino médio, nós vamos trabalhar esse bimestre com temas relacionados à astronomia. Então, são estas as habilidades estruturantes: identificar e caracterizar diferentes elementos que compõem o universo, reconhecer e comparar modelos explicativos sobre a origem e a constituição do universo, segundo diferentes culturas ou em diferentes épocas, identificar e interpretar situações, fenômenos e processos conhecidos envolvendo interações gravitacionais na Terra e no universo, compreender as interações gravitacionais entre objetos na superfície da Terra ou entre astros no universo, identificando e relacionando as variáveis relevantes nessas interações. Já na segunda série do ensino médio, nós vamos trabalhar temas relacionados ao som e à luz. Então, nós temos 2 habilidades ligadas à propagação de ondas sonoras e 2 habilidades ligadas à propagação da luz. As 2 primeiras são reconhecer a constante presença das ondas sonoras no nosso dia a dia, identificando objetos, fenômenos e sistemas que produzem sons, caracterizar ondas mecânicas por meio dos conceitos de amplitude, comprimento de onda, frequência, velocidade, ressonância, a partir de exemplos de músicas e de sons do cotidiano. E as 2 outras habilidades relacionadas à luz são identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem, ampliam ou reproduzem imagens do cotidiano, e reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que envolvem a sua propagação, como formação de sombras, reflexão, refração e etc. Na terceira série, nós vamos trabalhar temas relacionados à física moderna. Então, a gente vai contemplar desde a história dos modelos atômicos até a geração de energia nuclear. São essas 4 habilidades: explicar características macroscópicas observáveis e propriedades dos materiais, com base em modelos atômicos. Identificar diferentes radiações presentes no cotidiano, reconhecendo a sua sistematização no espectro eletromagnético e sua utilização por meio das tecnologias a elas associadas, rádio, radar, micro-ondas, raio-x. Reconhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas transformações nucleares, para explicar o seu uso na geração de energia elétrica, na indústria, na agricultura ou na medicina. E pesquisar e argumentar acerca do uso da energia nuclear no Brasil e no mundo. Bom, nesse momento eu gostaria de deixar bem claro que as atividades que eu vou mostrar a seguir são apenas uma sugestão para facilitar o vosso trabalho. Posteriormente, eu posso disponibilizar essa apresentação para quem se interessar. Então, para iniciar, as sugestões apresentadas a seguir foram delineadas a partir dos materiais de apoio do currículo. Elas devem ser adaptadas, complementadas nas situações de aprendizagem, considerando a sua autonomia e as suas escolhas mais adequadas ao seu contexto de trabalho, certo? As obras do Programa Nacional do Livro Didático são preciosas fontes de informação para preparar as situações de aprendizagem e para um estudo suplementar, complementar dos estudantes. Por fim, eu aproveito esse momento para sugerir para vocês o livro Física Conceitual de Paul Hewitt. Esse livro didático do Paul Hewitt é uma sugestão encontrada no próprio caderno do professor. A obra completa dele, a edição completa, eu tenho baixado no meu Drive. Então, se alguém quiser, me manda um WhatsApp que eu disponibilizo o link de compartilhamento com vocês, tá? Bom,
Então, essa é a minha primeira sugestão de atividade. O material é o Caderno do Aluno, São Paulo Faz Escola, para a segunda série do ensino médio. No tema 2, luz, fontes e características físicas, e as atividades que a gente vai trabalhar aqui é a 1 e a 2. Nessas atividades, as habilidades que a gente vai encontrar são identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem, ampliam ou reproduzem imagens, e reconhecer o papel da luz, as suas propriedades e os fenômenos que envolvem a sua propagação, como, por exemplo, formação de sombra, reflexão, refração. Nessa primeira habilidade, a gente pode tratar da luz, da visão, de fontes luminosas, a gente pode falar de formação de imagens através de espelhos, por exemplo. Para a segunda habilidade, a gente já consegue abordar a reflexão da luz, as leis da refração, a formação de sombras e até um pouquinho da fisiologia, das características do olho humano. Bom, então essa é a introdução do tema 2. O caderno ele traz um pequeno texto de provocação para os alunos lerem e ele já começa a questionar os alunos na intenção do professor perceber quais são as primeiras impressões que o aluno tem daqueles conceitos, daquele tema. Então, as perguntas são essas 4. O que emite luz, o que reflete luz, o que bloqueia a passagem de luz e o que permite a passagem de luz. Aqui a gente já começa a perceber aonde a atividade quer nos levar. Quais são os conceitos que você, professor, vai precisar abordar com os alunos para responder, para dar continuidade a essa atividade. Então, o que é interessante ser dito antes do momento de iniciar essa atividade. Então, eu enumerei aí para vocês alguns temas importantes que devem ser trabalhados conceitualmente para a realização da primeira atividade. Então, o que são fontes de luz, qual a classificação dos objetos luminosos, o que é fonte primária, o que é fonte secundária, quais são os meios da propagação da luz, qual a diferença entre a reflexão, a refração e a absorção da luz, como a gente consegue relacionar os meios que a luz propaga com os fenômenos de reflexão, refração e absorção. Então, entre responder aquelas questões disparadoras do slide anterior e abordar esses conceitos com os alunos, eu estimo 2 aulas para sua completa realização. Mas ninguém melhor do que você para conhecer os seus alunos, para conhecer a sua realidade. Então, adapte as suas necessidades, tá? Bom, aqui é um recorte da atividade 2. E nessa atividade já é sugerido que os alunos confeccionem uma câmara escura de orifício. E vocês podem observar que os itens, os materiais que são pedidos para a confecção dessa câmara escura são de fácil acesso aos alunos. Caixa de sapato, papel vegetal, fita adesiva, lupa, tesoura, vela, tá? Então, em continuidade à atividade 2, o caderno do aluno, ele sugere que os alunos leiam algumas páginas do material GREF, da USP. O GREF é um material de leitura e reelaboração do ensino de física. E, particularmente, é um material que eu gosto muito. O link para acesso a esse capítulo de ótica... Desculpa, passou um carro aqui. O link para acesso para esse arquivo, para esse texto de ótica, ele também está disponível no caderno do aluno. Então, vocês podem observar aí que tem as páginas e o link para os alunos lerem, tá? Então, após a leitura dos textos do GREF, os alunos eles vão ter condições de responder essas 4 questões. Por que não conseguimos enxergar quando está totalmente escuro? Qual é a função dos cones, bastonetes e da íris do olho humano? Como podemos relacionar o princípio de formação da imagem do olho humano ao princípio de funcionamento da câmara escura? E compare a íris do nosso olho com o diafragma da máquina fotográfica. Nas máquinas automáticas, o diafragma alarga ou estreita o orifício, dependendo da luminosidade existente. A nossa íris, ela também seria automática? Como ela funciona? Bom, então, depois da leitura das questões propostas pelo caderno do aluno,
a gente também consegue perceber que a gente pode trabalhar a interdisciplinaridade com o professor de biologia da escola, porque a gente está falando da fisiologia do olho humano. O material GREPH, ele permite essa comparação do olho humano, da câmera fotográfica e da câmara escura de orifício. Então, percebam como é possível trabalharmos despertando a curiosidade dos alunos quando fazemos comparações que pertencem ao dia a dia deles, não ficando preso às convenções das fórmulas matemáticas. É claro que a gente não vai conseguir desvencilhar a física da matemática, mas um momento de trabalhar conceitos é muito importante também. Então, eu estimo, para a completa realização dessa atividade, entre confeccionar a câmara escura, ler o material do GREPH, responder a essas 4 questões que são um pouco mais elaboradas, eu estimo 4 aulas. Bom, e por último, eu trago a sugestão de uma atividade do livro didático do Paul Hewitt. É muito importante a gente usar os livros didáticos escolhidos pela escola. Nós sabemos que um dos principais pontos do currículo é o desenvolvimento da competência leitora e escritora por parte de todas as disciplinas. Então, a gente pode explorar bastante a leitura e a discussão de obras de divulgação científica. Esse texto de sombras, ele está disponível no capítulo 26, as páginas são 469 e 470. Esse e o próximo slide, eu vou passar rapidamente, são recortes do livro que trazem a projeção das sombras da Terra e da Lua quando a luz solar incide sobre elas. E quando a trajetória de um desses corpos atravessa a sombra projetada. Então, nesse momento, ocorrem os eclipses. Então, aqui ainda está falando um pouquinho do eclipse, tem 2 questões para os alunos responderem, e tem também uma curiosidade ali à esquerda sobre o efeito danoso em se olhar diretamente para o Sol sem nenhuma proteção. Então, com essa atividade, a gente pode explorar principalmente os fenômenos relacionados à formação de sombras e penumbras, usando como exemplo a ocorrência de eclipses. É uma ótima abordagem, visto que os alunos, na maioria dos casos, se interessam por astronomia. E uma outra coisa bacana da gente usar a ocorrência de eclipses é que a gente pode retomar alguns conceitos que eles estudaram lá no primeiro colegial. Então, a gente faz uma retomada de conteúdo. Pode ser solicitado aos alunos que eles realizem a leitura do texto no livro e depois façam pesquisas em sites na internet para aprofundar o assunto. Eu estimo aproximadamente 2 aulas para a realização dessa atividade, mas, novamente, se necessário, adapte a sua realidade, ok? Por hoje é só. Eu estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, tá? Só me chamar no WhatsApp. Muito obrigada, e vocês vão ficar com o Elton agora. Tchau. Bom, pessoal, estou de volta agora para conversar um pouquinho com vocês sobre as habilidades essenciais do ensino médio, né? Uma sugestão de atividade. Então, vou compartilhar com vocês e a tela. Matemática, ensino médio, habilidades essenciais. Assim como no ensino fundamental, né? A secretaria também disponibilizou as habilidades essenciais para o primeiro, segundo, terceira série do ensino médio. Então, primeiro ano, principalmente relações, né? Então, vai trabalhar um pouco com funções exponenciais, logarítmicas, né? E inequação, que é os maiores temas. Então, vai abordar o currículo, um ponto importante, que enquanto o ensino fundamental trabalha com o currículo paulista, né? O ensino médio trabalhando com o currículo oficial, né? Então, eu tenho o segundo ensino médio, vai trabalhar um pouquinho sobre raciocínio combinatório, binômio de Newton, triângulo de Pascal. O terceiro ensino médio vai trabalhar
com análise, né, de funções de primeiro, segundo, terceiro, exponencial, logarítmica, para trabalhar com o aluno, variação, taxa de variação, crescimento, decrescimento. A sugestão de atividade que eu vou propor aqui está no caderno do aluno, São Paulo Faz Escola, primeira série do ensino médio, né, que aborda o tema 2, de crescimento, decrescimento exponencial e função exponencial, que é a habilidade, uma das habilidades essenciais, tá? Habilidades abordar a conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. Né? Tem uma consideração inicial. É importante observar que eu deixei aqui no slide o Drive, né, com o link para vocês terem acesso a todas as atividades com resposta, né, que é do material impresso, que logo deve estar chegando nas escolas, também material impresso, mas já temos o digital, tá? Para o aluno, né? O professor é sempre digital. Eu separei 2 vídeos aqui, que eles pertencem à plataforma, né, Matemática Multimídia, que a Unicamp desenvolve alguns vídeos, né, para facilitar a aprendizagem em sala de aula, né? Principalmente que os alunos nesse ponto falam assim, professor, mas aqui, né, é uma... Para onde serve, né? É aquela resposta, aquela pergunta, né? Sempre a gente está ali trabalhando, mostrando uma aplicação no dia a dia. E esses vídeos, sim, são de pequena duração e mostra bem certo já, de forma bem clara, as aplicações, né? Através de dramatizações. Então, esse primeiro aqui que eu separei é o osso duro de roer, né, que ele mostra o decaimento radioativo através de exponencial, e o overdose, né, que é o vídeo que trabalha com uma aplicação do decaimento de nicotina no sangue, que são 2 aplicações de uso com geometria, com exponencial, né? Então, os links estão aqui, eles também têm um canal no YouTube, chama M3 Matemática Multimídia. Tem vários vídeos de aplicação. Agora, na pandemia, né, a gente pode enviar para os alunos, né, para os alunos já começarem a pensar nas aplicações. Tá? A atividade ela tem 10 temas, né? Ela vai desde o grau de dificuldade, o mais simples, e vai dificultando, né, através de uma sequência didática, de 1 a 10. Então, ele vai de forma bem simples, gradual, vai aumentando a dificuldade, né? Podemos perceber a forma gráfica, né, que é muito importante. Quando eu tenho uma base diferente, né? Uma base maior do que 1, o que acontece, né, que é o crescimento. Uma base maior do que 0, menor do que 1, né, o que acontece, que funções decrescentes, né? Então, ele mostra e utiliza muito recurso, termina a atividade 10 sendo um resumo, né, do conceito, e termina no final trabalhando com muito softwares, né, como o Implot, o GeoGebra, né, e ele mostra também aqui no material, eu deixei para vocês links, né, para acesso desses softwares, tá bom? Para eles vão conversar um pouquinho com a Silmara. Até mais, um abraço. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje irei conversar com vocês sobre o terceiro bimestre. Para isso, vou compartilhar alguns PPTs. Habilidades essenciais. Já sabemos que as habilidades serão desenvolvidas durante o bimestre. No guia de transição, caderno do professor, na primeira série, temos 13 habilidades. E como prioritárias, temos apresentado aqui pela Seducoped 4 habilidades. Não vou lê-las, pois já encaminhei a vocês. Na segunda série do ensino médio, no guia de transição, também temos 11 habilidades. E como essenciais,
também temos 4 habilidades. Já na terceira série do ensino médio, no guia de transição, nós temos 8 habilidades. E aqui, elencadas, nós temos 4 habilidades. Lembrando mais uma vez que o descritor são as habilidades e o objeto do conhecimento são os conteúdos. Bom, aqui eu numerei como número 1 e número 2. A número 1 e a número 2, elas serão contempladas na primeira atividade do caderno do aluno, do caderno do professor também, que é o guia de transição, que corresponde à composição, processamento e usos do petróleo, do gás e do carvão mineral. Já a habilidade 3 e 4, ela será contemplada na atividade 2, propriedades e características de macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas. Hoje nós iremos trabalhar a atividade número 1. Bom, o que é importante considerar, né? Nessas atividades, é importante desenvolver um ensino investigativo, que desperte a curiosidade do aluno e que estimule a um pensar científico. Aí vocês vão perguntar, como nós vamos fazer isso? Podemos utilizar de situações problemas, de questões disparadoras. Então, como eu já disse, nós iremos trabalhar a atividade número 1 e as habilidades envolvidas. Deixei em negrito aqui as 2 habilidades que foram elencadas pela Seducoped. E mais algumas que também serão trabalhadas no decorrer das atividades, como, por exemplo, reconhecer e valorizar a biosfera como fonte de materiais úteis para o ser humano, conhecer alguns usos cotidianos e algumas aplicações industriais desses materiais, reconhecer a importância econômica e ambiental da purificação do gás natural, estabelecer relações entre a temperatura de ebulição e a estrutura e a nomenclatura dos hidrocarbonetos por meio de dados apresentados em tabelas. E, mais uma vez, reconhecer os processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural em materiais e substâncias utilizadas no sistema produtivo. Escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos a partir de sua nomenclatura e vice-versa. Bom, aí temos a primeira atividade, né? O professor, ele vai buscar uma abordagem investigativa, como nós dissemos. Como? Utilizando as situações problemas, as questões disparadoras, né? O professor tem que utilizar todas essas questões aqui, essas situações problemas? Não, ele pode usar todas, como pode escolher algumas. É uma sugestão de todas aqui, né? Essa quantidade, nós temos 6, né? Você pode usar todas ou a que lhe convém, né? O aluno deverá registrar a impressão que ele tem sobre isso, ou seja, qual o conhecimento prévio que ele tem, né? Para socializar. Socializar como? O professor, de acordo com as suas turmas e com a sua escola, ele vai encontrar a melhor maneira para isso. Depois, na atividade, ela sugere que o aluno assista 2 vídeos. E após assistir esses vídeos, ele faça um resumo das principais ideias, né? O primeiro vídeo é o petróleo, como é extraído. O segundo vídeo, utilização do petróleo e destilação fracionada. Aqui, esses vídeos, eles estão baixados no Drive, que eu já disponibilizei aqui para vocês o link, que vocês podem acessar, está liberado. E também através do link que traz no caderno do aluno, no caderno do professor. No Drive também, nós temos lá disponível, em PDF, o livro Ser Protagonista, onde poderá ser utilizado também pelo professor, pelo aluno. Existem outros que cada escola escolheu o seu,
tá? Isso aqui é só um exemplo. Bom, aí nós temos aqui tabelas para ser preenchida após assistir o vídeo e após fazer uma síntese das principais ideias, né? E aí também o professor pode encontrar a melhor maneira para a sua turma, como ele vai socializar esse conhecimento, né? Bom, temos também como o caminho do gás natural, que é um vídeo, e o vídeo número 2, energia, de onde vem o gás natural. Também como sugestão para que o aluno assista, realize o resumo das principais ideias. Também está disponível no Drive e também nesse link que o aluno tem acesso e o professor. O aluno que não consiga ter acesso à internet pode também imprimir alguns textos para que seja direcionado a esse aluno, para que ele leia e sintetize algumas ideias, faça um resumo, verifique quais as principais ideias do tema. Bom, continuando aqui, né, tem pesquisa de alguns derivados do petróleo, né, não são todos, né, pedindo a composição química, fórmula molecular. Temos 3 aqui, né. Após isso, nós temos uma recomendação, leia o texto, que é o texto da IUPAC, sobre a nomenclatura das moléculas orgânicas. Esse texto eu baixei, vou encaminhar para vocês, mas já está disponível no Drive. Mas hoje mesmo estou encaminhando. Vocês poderão encaminhar aos alunos, seja pela internet ou seja impresso. Tendo esse acesso, o aluno terá como responder a tabela que nós temos aqui. Além disso, está disponível também no livro. Próxima etapa. Construa uma molécula usando um simulador, né? O simulador PET Colorado. Vou passar para ele. Eu baixei aqui para vocês o endereço para vocês já acessarem, né? Fiz um resuminho aqui, né? Que é construa uma molécula. Aqui na simulação ele traz todos os dados sobre o simulador. Tem também aqui sugestões de outros simuladores, né? Que estão disponíveis. Além desses, existem outros, tanto de química como física e biologia e outras matérias, né? Outros conteúdos. Como funciona esse simulador para usar aqui, para contribuir para a aprendizagem do aluno? Ele pede para você acessar moléculas maiores, aí você clica no átomo de carbono e no do hidrogênio. Nós estamos constituindo aqui uma molécula de hidrocarboneto. Após formar a molécula, aparece o nome, e depois, se você clicar 3D, vai aparecer a molécula em 3D. Aí tem esse exemplo, tem um exemplo com 2 átomos de carbono, né? Seguindo o mesmo esquema, a molécula em 3D. Esse simulador, ele é legal, o aluno vai gostar de fazer. E aí ele pode também representar isso no caderno, quantos átomos, qual a sua fórmula molecular. É mais uma maneira de despertar o interesse do aluno. Bom, voltando lá, né? Para que nós falamos sobre isso? Ele vai utilizar para responder o quadro abaixo. E dessas atividades que nós temos aqui, K e L. Essa atividade, além do simulador, vai estar disponível para vocês também, no máximo até amanhã, slides falando sobre os hidrocarbonetos e também sobre a formação do petróleo, que vocês poderão encaminhar aos alunos. Também estará disponível no Drive.
Bom, ainda na atividade número 1, quase finalizando, nós temos lá, leia o texto, carvão mineral. Eu não consegui baixar esse texto desse endereço, mas eu baixei outro, também está disponível no Drive, também vou disponibilizar para vocês no grupo, que também poderá ser encaminhado para o aluno. Onde ele pede para que o aluno faça um resumo das principais ideias, né? Também onde o carvão é formado, como é utilizado, fazer um resumo aqui. E também tem o vídeo Biomassa, que é uma videoaula. Já baixei, está disponível no Drive. Essa eu não consigo enviar pelo WhatsApp. Que também é para que o aluno assista e faça um resumo das principais ideias. E aqui ele vai apontar as vantagens e desvantagens da biomassa, do petróleo e do gás natural. Também cabe, né, ao professor verificar como ele poderá fazer uma sugestão, né? Como que eu posso abordar essa maneira com os meus alunos, à distância, alguns com dificuldade de acesso, será que eu posso imprimir, o que eu posso imprimir? Então, cada um, diante da sua realidade, vai encontrar a melhor maneira, como vem encontrando até agora, porque vocês estão desenvolvendo um ótimo trabalho. Selecionei também algumas partes dos livros. Do livro de Química Ser Protagonista, né? Também está disponível no Drive. Vou colocar os recortes no grupo, se quiser enviar para o aluno também como uma outra fonte de pesquisa. Ele traz aqui falando sobre o petróleo, a formação, né, do petróleo, fala um pouquinho da história, né, petróleo e antiguidade, fala dos problemas ambientais quando ocorrem vazamentos de petróleo, fala da exploração do mesmo, o transporte do petróleo, ilustra como é uma plataforma, né, os vários tipos de plataforma, fala do refino, destilação do petróleo. Ele mostra aqui a representação da destilação fracionada do petróleo, de alguns subprodutos, né? Fala do craqueamento, o uso do petróleo e suas consequências ambientais. Entenda o que é a camada pressão. Então, ele traz algumas outras informações que nós não temos no caderno do aluno. Então, acho que é importante disponibilizar para o aluno. Tem que ser desse livro? Não. Fica a critério do professor. Ele pode buscar em outros livros. Aqui foi o que nós tínhamos no momento e disponibilizamos para vocês. É uma sugestão. Aqui também ele traz carvão mineral, né? Fonte de hidrocarbonetos aromáticos. Ele fala um pouquinho. Fala também como se forma o carvão mineral. E aqui nós temos algumas atividades. Essas atividades em relação ao petróleo, né? Algumas são poucas, mas dá para o aluno refletir sobre o tema. Mas também, no livro disponível em PDF, tem várias, inclusive dos hidrocarbonetos. Não coloquei mais aqui, porque o nosso tempo estava um pouco curto, mas vou disponibilizar para vocês, tá? Aqui nós temos algumas referências. E, desde já, agradeço a atenção de todos. Estaremos sempre juntos, contem comigo. Estou à disposição de vocês. E um grande abraço. Até breve.